Durante o mês, todo mês, estão sendo feitas ações alusivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Mobilização foi sábado, dia 18 de maio, mas a programação acontece até o fim de maio. Aqui no estúdio, a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, a Janicelma Fernandes. Seja bem-vinda, tudo bem? Fica só de frente um pouquinho assim, pronto, para a gente ficar de frente para a câmera. Vamos falar a respeito dessa programação importante que recentemente nós, inclusive, Janicelma, mostramos aqui no programa uma operação da Polícia Federal que prendeu um monte de gente, inclusive no Maranhão, acusados de exploração de crianças, né? Exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, enfim, por que é importante a gente tocar nesse assunto e as famílias não tratarem isso como um tabu? Por isso é importante, não é mais ou menos isso que tem que ser feito, né? Isso. O 18 de maio é uma data que no Brasil inteiro, em virtude, não é uma comemoração. 18 de maio, na década de 70, uma menina foi brutalmente violentada, a Araceli, é um caso que aconteceu no Brasil, e desde então a sociedade se reúne nessa data para discutir, mas não deve ser apenas no 18 de maio. E aqui em São Luís, 18 de maio, o mês de maio inteiro, o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual, junto com o Conselho da Criança e outras instituições, faz uma grande mobilização na sociedade para dizer que não se deve violentar crianças e adolescentes. Que não é normal, apesar de ser uma condição cultural, mas não é normal manter qualquer tipo de relação sexual com meninos e meninas, crianças ou adolescentes. Inclusive no Brasil é crime essa prática. Nós temos um dado que é interessantíssimo a gente sempre tocar quando a gente fala desse assunto, é que geralmente o abuso, ele tem nas estatísticas relação com proximidade. Ou seja, é um parente, é uma pessoa que ganhou a confiança, é um tio, é um primo. E é discutido isso? Que tipo de orientação é necessário se dar para as crianças nesse sentido, gente? É necessário ter claro que os abusadores estão sempre entre aqueles da convivência. A gente tem um senso comum de pensar que são apenas os padrastos. Nós temos casos de pais, avós, tios, professores, e o abusador está aqui entre nós. A gente sabe que as crianças, geralmente adolescentes, estão acompanhados por adultos, e o abusador está ali naquele ciclo de convivência. E é necessário levar informações como essas para as próprias famílias estarem alerta, os adolescentes que nos ouvem, as crianças que nos ouvem, de reconhecer que essa violação é um crime, que tocar nas suas partes íntimas, como a gente costuma dizer, e deve falar para as professoras, para os pais, para quem está ali para lhe proteger, e de entender que é uma violação e que está na sociedade inteira. Não dá para a gente dizer que é apenas um grupo familiar, que está em determinada classe social. Se sabe hoje que violência sexual ela pode acontecer nos mais diversos espaços, e campanhas como essa e alertas como esse são necessários para conscientizar a população. Qual é o alcance da campanha esse ano? Adesão de municípios, escolas, igrejas? Sim, por exemplo, nós estamos com uma programação com 8 atividades, dentre outros conselhos, comitês. Hoje tivemos uma atividade no IEMA, tivemos a caminhada, tivemos atividade na Feirinha São Luís, os espaços onde estão as pessoas. Ainda temos para o mês de maio panfletagem nos terminais de integração. Você que vai passar no seu ônibus, quando olhar a movimentação lá no terminal, venham aderir à campanha, leve o material para casa para levar essa informação. Estamos aqui em espaço como esse, parabenizar a Rádio Difusora para trazer essa discussão, porque também é muito delicada, como se entende como uma atividade cultural, nem sempre se quer discutir. Então, parabenizar a Difusora por abrir esse espaço para a gente levar essa informação para você agora no horário do almoço, e de pensar que você pode ter em casa, que é preciso denunciar. E nós vamos seguir a atividade durante o mês de maio, pode seguir nas redes sociais e participar conosco. Venham participar, nós vamos ter exposição, terminal de integração e outras atividades que pode acompanhar pelas redes sociais do Conselho. O concurso de redação que vocês estão fazendo é nas escolas, é? Sim, o concurso de redação, a entrega da premiação vai ser agora no dia 25 na Câmara de Vereadores. Há uma adesão também de vereadores do município de São Luís. Começou quando o concurso? Secretários. Aconteceu de 9 a 15 de maio, agora nas escolas municipais. Já encerrou? Já encerraram as inscrições. Nós já estamos, inclusive, com as redações, os vídeos. A equipe amanhã vai se reunir. Teve vídeo também? Teve Produção vídeo. de vídeo? O concurso, tudo isso nas escolas? Tudo isso nas escolas Legal. municipais, com os meninos dos anos finais, que é a faixa etária já entrando na adolescência. Então, recebemos a premiação, vai ser dia 25 na Câmara de Vereadores. Tivemos caminhada feita por conselhos tutelares no Coab e Quatrac, atividade nos vários conselhos, e aí o prêmio de redação, que vai ser a entrega dia 25, que aconteceu nas escolas do município de São Luís, da rede municipal. Então, levamos a temática, o secretário prontamente atendeu para ouvir as próprias crianças, os próprios adolescentes, que é legal ouvi-los. Então, o concurso de redação e vídeo, para também
ter uma pegada bem jovial, que é a onda, né? Todo mundo conectado. Isso. Fizemos não só de redação, mas também de vídeo. E recebemos muitos vídeos para ouvi-los, né? Como eles entendem essa violação e como nós podemos dar elemento para eles se protegerem. Então a entrega é dia 25 e nós vamos divulgar os ganhadores com premiação. Houve uma adesão muito grande das secretarias, do próprio governo, da Câmara de Vereadores. Um grupo de vereadores participaram conosco, cederam à Câmara de Vereadores para receber essa premiação. Nossa. A sociedade de uma forma geral. Então há um envolvimento conjunto da sociedade para discutir essa temática. É necessário esse envolvimento. Eu perguntei a respeito das escolas porque é o seguinte, muitas vezes, alguns casos eles são descobertos pela falta de intimidade, de confiança que é dada em casa pelos pais. Alguns casos são descobertos na escola. Isso. Pelos professores, pelo um comportamento diferente da criança, do adolescente. E aí, de repente, o professor consegue soltar, consegue fazer com que o aluno solte uma informação que dê conta de que ele está sofrendo algum tipo de pressão sexual, de abuso sexual. Aí, nesse sentido, eu te pergunto, não seria interessante, ou não já tem, ou deveria ter, por exemplo, algo voltado especificamente para isso, para orientação sexual na escola, para as crianças? O currículo brasileiro, ele traz as discussões da sexualidade. A gente sabe que, além de legislações, é preciso quebrar alguns tabus. Ainda se de falar de sexualidade, ainda mais com crianças e adolescentes, tem um tabu da sociedade de não entender isso como uma orientação, mas acham que vai estimular a sexualidade, e ao invés. E até como prevenção. Isso, só vamos conseguir prevenindo. Então, já se trabalha nos próprios currículos das escolas. Agora, a gente reconhece que precisa ampliar. A gente tem uma legislação, se trabalha, mas é preciso ampliar, levar essa informação para mais pessoas. E traz uma informação fundamental. Às vezes não está no seio da família porque a criança não se sente segura, porque o abusador, em sua grande maioria, está ali naquele seio, naquela convivência familiar ou no seu vínculo social. Então é necessário discutir nas escolas para as crianças levarem essas informações aos adolescentes e aí chegar ao ouvido de professoras, diretores, para a gente poder fazer a denúncia e garantir aquele direito. Porque assim, a discussão que se faz a respeito desse tema, às vezes ela é muito extremista, tanto de um lado quanto do outro. E, na verdade, é preciso encontrar um termo e fazer as coisas com responsabilidade, porque, de fato, não se pode sexualizar precocemente nenhuma criança. E é exatamente contra isso que se luta. Mas não se pode confundir isso com prestar a informação necessária exatamente para a criança se proteger disso. Educação sexual não é sexualidade. Exatamente. São termos muito parecidos e que, por vezes, o senso comum é entendido como o mesmo. Mas orientação sexual e sexualidade, eles têm vertentes diferentes. Eu quero agradecer a presença da Janicelma Fernandes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. É um tema que estará sempre em discussão aqui neste programa, até porque temos a responsabilidade social, enquanto jornalistas, de prestar informações a respeito dessa temática para proteger as nossas crianças. Ok, obrigada. Um abraço. Esteja sempre à vontade para vir ao nosso programa, pode solicitar, a casa é sua. Com certeza, e todos que nos ouçam, protejam nossas crianças. Obrigado, Janicelma.